E aí, gente, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do tema meio de transporte e hoje a gente vai falar um pouquinho ali de Paranapiacaba, né? Hoje esse aqui vai ser o primeiro episódio dessa, digamos assim, de uma série falando ali bastante do café, dos meios de transporte que ajudavam no transporte do café e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho, dar ali um pouco da história, quando ele começou, né? E, bom, em 1856, né, falando bem no comecinho, 1856 foi quando ela foi inaugurada, que foi quando o Barão de Mauá recebeu digamos assim, um decreto, digamos assim, do Dom João, Dom Pedro II, para ele poder explorar aquela ferrovia ali, que hoje em dia é Paranapiacaba, que toda aquela parte ali de Paranapiacaba, para tanto fazer um transporte, uma estação, etc. E, bom, hoje em dia existem dois tipos de Paranapiacaba. Paranapiacaba tem duas divisões. A primeira divisão é a parte alta e a parte baixa. A parte alta ela é um pouco mais moderna, digamos assim. Ela é, digamos assim, que naquela época ela era ocupada pelos franceses e a parte baixa ela era ocupada pelos ingleses. Na parte baixa ela tem, digamos assim, que é uma parte que dentro da parte tem duas partes, que é a parte velha e a parte nova. A parte nova obviamente obviamente mais moderna. Agora a parte velha, ela tem partes com pessoas mais aposentadas. E outra característica de Paranapiacaba era que as pessoas elas não moravam muito longe de onde elas trabalhavam. Então, se por exemplo ela trabalhava, por exemplo, tem aqui a casa dela, ela morava no máximo a um quarteirão de onde ela trabalhava. Então, por exemplo, se ela trabalhava na ferrovia, era só ela atravessar uma ponte e chegava no trabalho dela. Então ela não poderia morar muito longe, o que definia bastante se ela morava na parte alta ou na parte baixa, certo? E também isso definia bastante se ela era inglesa ou francesa, né? Isso também fazia muita diferença. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da importância dele, né? A gente vai falar um pouco da importância, por que ela foi criada, por que ela foi. Por que ela se tornou tão importante durante esse momento. E uma das razões para ela ser tão importante é que ela facilitou bastante o comércio do café da entrada do litoral para o interior de São Paulo, que foi extremamente importante para a evolução tanto de Paranapiacaba como o comércio do café e a ligação dos outros lugares. Mais para frente a gente vai ter o vídeo do Porto, e aí eu mesmo vou explicar um pouquinho mais, não vai ser ninguém ouvindo, eu vou explicar um pouquinho mais, né, ali do Porto e tudo mais, que também ajuda bastante, mas vamos para cá. Então Paranapiacaba foi uma estação muito importante, certo? Agora eu vou falar um pouquinho das moradias, né? Que elas eram criadas, o comércio, como é que ele ficava, né? E bom, as moradias, elas normalmente eram sobrados, né? Com, digamos assim, 2 andares, né? O térreo primeiro, sobrados. E normalmente as casas, elas eram todas do mesmo tamanho. Normalmente com as cores, normalmente eram iguais. Era como se fossem torres gêmeas, que era realmente muito engraçado, né? Na parte alta tinha as cores eram padrões, eram tipo, sei lá, azul e verde. Tipo, um quarteirão é azul, outro quarteirão era verde. Era muito assim, era muito padronizado. E a parte baixa, por exemplo, era vermelho e rosa, sei lá, verde, azul. E tipo, então elas tinham sempre um padrão, então não era tão diferente. Uma outra coisa muito importante em Paranapiacaba era que o dono daquela estação, ele morava no topo do morro de Paranapiacaba, que era uma casa extremamente grande
E uma curiosidade que tem nela é que a casa ela era toda pintada de vermelho. Por quê? Porque a cor vermelha ela era estrategicamente pintada com uma cor muito enjoativa. Então as pessoas que visitavam ela não gostavam de ficar muito ali, pois ela, depois de um tempo, ela começava a incomodar a pessoa. Então eles usavam isso para a pessoa não ficar muito tempo ali visitando o senhor ou o dono que ficava ali em Paranapiacaba, né? O dono de Paranapiacaba. A casa, além dela ser muito grande e como ela tinha, como ela era totalmente estrategicamente feita e tudo mais, ela tinha um poder maior, que era a hierarquia, que eu vou falar agora um pouquinho que ela era. A hierarquia, ela tinha, acho que vocês sabem o que é hierarquia, e em Paranapiacaba isso era muito forte, então quanto mais baixo você era, menor era a sua importância em Paranapiacaba. Todos eram importantes, mas alguns eram menos, outros eram mais. Alguns dominavam sobre os outros não. Por exemplo, o dono, o que comandava Paranapiacaba, era o senhor que ficava, como eu falei, naquela casa toda vermelha, que ficava no topo do morro. Aí embaixo do morro ele ia descendo, quanto mais descia tinha a parte alta, a parte baixa, até chegar lá embaixo. E aí cada casa tinha a sua importância. E como eu disse, eu esqueci de falar de um ponto, é que o comércio às vezes ficava embaixo da própria casa do morador. Então, para você já ver que tinha uma coisa assim, ou você vai de casa do trabalho para casa. Então eles trabalhavam diariamente toda hora, né? Então eles não ficavam só 8 horas trabalhando, porque o trabalho era muito perto de casa. Então, e também porque era uma ferrovia, né? Então ela chegava toda hora, né? De noite, de dia, de tarde, de manhã, era toda hora, toda hora. Uma coisa muito comum também que acontecia era o clima. O clima, ele dependia muito da estação, era muito fixo da estação. Então, por exemplo, no inverno sempre era muito frio, ou no calor era sempre muito quente. Não é como São Paulo, por exemplo, porque eu moro em São Paulo. É tipo, em São Paulo é uma coisa assim, de manhã tá calor, de tarde tá frio e no outro tá uma outra temperatura. Lá em Paranapiacaba não, era um tempo fixo o dia inteiro. Só quando mudava de estação, mudava de semana, que ficava diferente e tudo mais. Então, basicamente foi isso. No segundo episódio eu vou falar um pouquinho mais de algumas outras coisas. Então, gente, valeu, foi isso. Valeu. É nóis. Bom, gente, para poder finalizar a coisa rápida, esse videozinho que eu vou acabar de passar aqui para vocês tem menos de 2 minutos. Então é bem rapidinho, é uma entrevista com o monitor lá de Paranapiacaba. Então fiquem aí com a entrevista. Boa tarde, gente. Meu nome é Thiago, sou monitor ambiental e cultural aqui na Vila de Paranapiacaba. Já fazer algumas perguntas aqui pro Thiago, né, que ele se dispôs cordialmente a responder. Primeiro, Thiago, como é que é a sua experiência como maquinista, né, sobre que você já foi maquinista? Cara, é uma experiência muito boa, é uma coisa totalmente diferente, né, do que a gente está habituado. São poucas pessoas que pilotam uma locomotiva com vagão de carga, assim, bem grande também. É bem legal. Ok. Por que não tem mais transporte de passageiros, apenas carga aqui em Paranapiacaba? Aqui em Paranapiacaba, quando privatizaram, o que compensa mais financeiramente nesse mundo capitalista que a gente vive é carga e não passageiro. Certo. Vamos lá. Como o café chega até o porto? Hoje em dia o café chega pela rodovia, mas um dia o principal carro-chefe da ferrovia foi o café. Pergunta, até que momento da história... Mais ou menos 1940. E até que momento o café foi transportado por locomotivas e trens? 1940. 1940. Qual meio de carga você chegou a transportar nessa época? Na época que eu trabalhei, de 2006 até 2013, foi o minério de ferro bruto, cargas gerais e grãos também. Beleza. Obrigado, Thiago.